E aí pessoal, tudo bem? Tudo em ordem? Então vamos aí para mais um experimento. Nesse experimento de hoje a gente vai falar sobre a condutividade ou condutibilidade elétrica das soluções, certo? Então selecionei alguns componentes, alguns líquidos e vamos ver se eles conduzem ou não eletricidade. Como que a gente vai ver isso? Vamos ligar, ver se eles acendem ou não as lâmpadas que a gente tem aqui no nosso esquema. Então, para não demorar muito, porque depois tem o exercício do professor Lula, dá uma olhada aí no esquema que a gente fez e vamos analisar aí, ok? Então, indo lá para o experimento. Então, vamos para o nosso experimento de condutividade elétrica, né? Então, tem um sisteminha aqui com duas lâmpadas, tá? Uma de 60 watts e outra de 25 watts, tá bom? E vamos ver se as soluções aqui, se os compostos que eu tenho em cada becker vai conduzir ou não. Começando pelo xileno. Xileno é um composto orgânico, tá? Então, vamos ver se ele conduz ou não a corrente elétrica. Então, eu vou ligar o sistema, tá? Para provar que está funcionando, ó, eu vou ligar aqui, ó, e está funcionando, certo? Então, eu vou colocar os dois fios aqui dentro do xileno, vou ligar e nada de condução, o que é esperado de um composto orgânico, pois não tem íons, não tem cargas livres, né, em solução para isso acontecer. Então vou limpar os fios aqui, certo? Vou trocar a solução. Então no lugar de xileno, agora eu vou usar o nosso famoso etanol, certo? O álcool combustível, né? Certo? Vou colocar os dois fios dentro de novo. Vou ligar e o que acontece? Nada, exatamente como esperado, já que o etanol não forma íons, tá bom? Não tem íons livres em solução, né? Então ele não vai acender a luz, tá bom? Então vamos tentar ver agora com ácido fraco, no caso o ácido acético, o ácido que tem no vinagre, tá? Então vou colocar os dois fios aqui dentro, tá bom? E vamos ver o que acontece. Liguei a lâmpada e, opa, acendeu, mas acendeu bem fraco, né? Então, ela não tem tantos íons livres aí, certo? Mas ela contém uma certa quantidade, o que faz acender a luz, apesar de ser fraco, ok? Então, vou desligar aqui, vou tirar essa solução de ácido acético e por vez eu usei um ácido fraco, vou usar uma base fraca, no caso, para pegar o hidróxido de amônio. Cuidado que essa solução tem um cheiro desagradável, mas o laboratório está bem ventilado, tá? Então vou colocar aqui os dois fios aqui, certo? Separados. Vou apertar aqui e ó, por ser uma base fraca também, ó, acende bem pouquinho, tá vendo? Então você tem poucos íons em soluções também, em solução, né? O que é o tipo de uma base fraca também, tá vendo? Então bases fracas e ácidos fracos têm poucos íons livres, então vai conduzir pouca corrente, né? E agora vamos pegar uma solução de cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, NaCl. Vamos colocar os fios aqui dentro, tá? E vamos ver o que acontece aí na hora que eu ligar o interruptor. Vamos lá ver, vamos ver. Voilá! Deu aquela intensidade de luz, né? Tem muitos íons livres, então vai conduzir muito bem a eletricidade. Então a gente tem a luz acendendo fortemente aí, tá bom? Então deu para perceber a diferença em cada uma, como conduz ou como não conduz, certo? Então, ó, agora vai lá para o exercício do professor Lula, vê aí, agora que você tem essa visualização do experimento, agora fica fácil o exercício. Vai com você, Lula! Ótima escolha, Coxa. A condutibilidade elétrica é tema campeão de vestibular. Então, a gente vai fazer o seguinte, vou fazer mais alguns experimentos aqui e uma questão da FUVEST, daquelas que se a gente percebe alguma coisa, ela acaba ficando mais simples do que pode parecer numa primeira olhada. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho um aparelho de condutibilidade elétrica, que é só uma lâmpada com os fios soltos. Quando a gente une os fios, a lâmpada ali no cantinho acende. E eu vou fazer uns testes. Por exemplo, eu vou colocar açúcar na água. Você acha que quando eu coloco açúcar na água, a lâmpada acende? Primeiro, você tem que saber se a sacarose, o açúcar caseiro, é uma substância feita de íons ou de moléculas. Eu vou te dar uma dica.
quando a substância só contiver os elementos da fila FON, cloro, brisc, pH, é uma molécula. E a fórmula da sacarose é C12H22O11. Eu vou pegar um pouquinho de sacarose, então, açúcar caseiro. Agora pega aqui a aparelhagem de condutibilidade elétrica, dá um zoomzinho, a lâmpada não acende e quando eu coloco um açúcar, ela continua sem acender. As moléculas, gente, por definição, elas são neutras. Elas não têm como conduzir a corrente elétrica. Agora, se eu pegar o sal, que é uma substância de origem iônica, Na é metal, Cl é não metal. Quando isso acontece, metal com não metal, a substância é de origem iônica e ao colocar na água o sal, a lâmpada acende. Professor, de onde vem essa diferença entre o açúcar e o sal? Dá uma olhada aqui na lousa para você saber, olha. Quando a substância é de origem iônica, o NaCl, metal e não metal, e a substância se dissolve, os íons se separam, eles se dissociam. E assim a gente gera uma solução condutora. Uma solução só será condutora quando houver íons que conseguem se mexer, que no caso são os íons Na+, e Cl-. Uma molécula não é feita de íons, então uma substância molecular, aquela que é feita dos elementos que eu falei, o FON, cloro, brisc, pH, como C12H22O11, ela pode até se dissolver, mas ela só vai fazer a lâmpada acender se ela passar pela ionização. Ela pode ionizar, e sabe quem é que é bom em ionizar? Alguns grupos químicos, mas principalmente os ácidos diarrênios. A sacarose é um açúcar, não é um ácido, então não vai formar essa solução condutora porque ela não ioniza. Pensa em mais uma substância. Tem aqui um pozinho azul, que é o sulfato de cobre 2. O sulfato de cobre 2, o cobre é metal, o S e o O são não metais do sulfato de cobre, CuSO4, então a substância é iônica. O que você acha que vai acontecer então? No teste da condutibilidade elétrica, fecha aqui na aparelhagem, a lâmpada não acende inicialmente. Quando eu colocar a substância iônica lá dentro, se ela se dissolve, ela se dissocia e a lâmpada acende por causa dos íons livres que estão aqui, no caso os íons cobre e os íons sulfato. Eu vou fazer mais um, tá? Vou dar uma limpadinha aqui no meu frasco limpador, nos fios, e eu vou pegar um pouquinho de NaOH, iônico molecular hidróxido de sódio. O Na é metal, o oxigênio é não metal, substância iônica. Não são moléculas, são agregados iônicos. Se eu colocar isso aqui na água, só um pouquinho, e fizer o teste, caso se dissolva, a lâmpada acende. E aí eu vou aproveitar para te mostrar uma outra coisa, que é o teste da fenolftaleína. Fecha aqui bem a câmera, bem dentro do copinho, para ver que vai ficar bem bonito. Esse teste é bem legal. Fenolftaleína em base fica da cor rosa. Esse é o famoso rosa básico. Então, resumindo, gente, o que aprendemos? Se a substância é iônica, vem para a minha câmera, e ela for solúvel, ela se dissocia e libera os íons que conduzem a corrente elétrica. Se for uma molécula, a coisa é mais complicada, porque as moléculas não têm cargas elétricas, a não ser que elas ionizem na água, especialidade dos ácidos diarrênios. Agora, sabendo isso, sabendo que a fenolftaleína fica rosa em meio básico, eu, você e o Chuck juntos, acho que a gente vai conseguir fazer essa questão da FUVEST. Vamos dar uma lida juntos aqui? Vai acompanhando aqui, ó. Em um laboratório, um estudante encontrou 4 frascos contendo soluções aquosas incolores de sacarose. Opa, esse a gente conhece, essa sacarose a gente já viu hoje. Cloreto de potássio, ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Acho que a gente viu hidróxido de sódio também. Não necessariamente nessa ordem. Para identificá-las, fez alguns experimentos. E os resultados foram... Vamos dar uma olhada boa nessa tabela aqui, olha. No teste com fenolftaleína, só o frasco 2 teve uma solução que ficou rosa. No teste da condutibilidade elétrica, só o frasco 4 formou uma solução não condutora. E no teste de reação com hidróxido de magnésio, uma base, só o frasco 3 reagiu. Gente, o que chama a atenção para o cientista, para quem está fazendo a questão também, para o vestibulando, né, é o diferente. Então, se eu percebi que no teste da condutibilidade elétrica só a solução do frasco 4 não conduz, isso com certeza me ajuda a resolver a questão. Olha só que legal. Quem desses 4 que não conduz, que você sabe?
Sacarose, as moléculas do açúcar que não tem carga elétrica, lembra? Então olha, quem que não conduz? A solução do frasco 4, que é a sacarose. Então eu já fico entre A e B. No teste com fenolftalina fica rosa o frasco 2. Quem é que ficou rosinha aqui mesmo? Foi o hidróxido de sódio. Essa informação tinha no enunciado, tá? Às vezes eles falam e às vezes eles não falam as cores dos indicadores no enunciado. Nesse caso eles falaram. Então ficou rosinha, só pode ser a base, o NaOH. Não ajudou muito, né? Ficamos entre A e B. Mas quem é que é capaz de reagir com as bases? Qual é a reação mais clássica, talvez, da química inorgânica? As bases reagindo com os ácidos para formar água e sal. Então, se o frasco 3 reagiu com a base, ele contém um ácido. E o ácido, então, do frasco 3 está aqui, o HCl, ácidos diarrênios. Por exclusão, o KCl está no primeiro frasco e a resposta só pode ser B. E a gente viu duas coisas importantíssimas para qualquer prova, Enem, vestibulares em geral. Como funciona a condutibilidade elétrica, nunca se esqueça que as soluções dependem de íons livres para conduzirem bem a eletricidade. E os indicadores, tem uma boa ideia de como funcionam os indicadores ácido-base. Tá legal? Por hoje é só. Fica aqui, dá um joinha pra gente se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, manda e-mail aí fazendo os pedidos que aqui o pessoal mandou pergunta, aqui no Química em Minutos a gente resolve. Até a próxima, valeu, tchau!